fácil? Não, por isso que eu estou chamando de treinamento. No início vai ser difícil, depois se estabelece um hábito. Então, se você faz em pequenas coisas, quando chegar uma crise nacional, uma crise familiar, uma crise onde você vai ter medo quando você lê as más notícias, porque hoje a gente só lê más notícias acerca do país, acerca das enfermidades, a varíola, tanta coisa que a gente vê, são os desastres, aí a gente vê, o incêndio que avança, aqui no Rio de Janeiro, a fumaça, o incêndio não veio, mas a fumaça, ela chegou 2 dias que a gente está com um tempo bem esquisito, parece, não é nublado, é um tempo assim, tipo, parece que tá sujo, a fumaça, o país está debaixo de uma fumaça, aí é terremoto aqui, é enchente ali, é vendaval, é tufão, é tanta coisa que você fica desestabilizado, mas se você treinar, porque o desespero, você só gasta, o que a gente, o que a gente chama de gestão emocional, gasto de energia emocional inútil. O gasto de energia emocional, porque as nossas emoções fazem com que a gente gaste energia, força. Eu vou provar isso para você. Quando você está alegre, você tem um gasto de energia mais boa, energia emocional útil. Então você se sente relaxado, você se sente fortalecido, você se sente animado, você tem força, enfim, quando é um gasto de energia emocional útil. Agora, quando você está triste, quando você está preocupado, quando você está ansioso, você gasta uma força que vai cobrar do teu corpo. Você vai ficar cansado, com dor muscular, com dor de cabeça, insônia, tudo isso porque você deixou a sua mente solta e você não tomou a rédea da tua mente. Então, na tua mente você está mergulhado em preocupações, ansiedades, em angústia, e você deixa solto os seus pensamentos. Você não pode deixar solto os seus pensamentos. Você precisa ter controle sobre os seus pensamentos. Pensar é bom, mas pensar demais e sem controle não é bom, não faz bem para você. Então, esta menina, a escrava de Naamã, quando chegou a má notícia, ela viu neste problema uma solução. Essa é a criatividade que Deus nos deu. Essa menina pensou, bom, eu vou abençoar o meu inimigo. E eu sei que Deus é fiel. E Deus vai reverter o mal em bênção. Olha que linha de pensamento celestial, incrível, né? Gente, é pensar de acordo com a palavra de Deus. Deus reverte o mal em bênção. E eu vou abençoar, porque está escrito na palavra para eu amar o meu inimigo. Então eu vou abençoar, Deus vai reverter o mal em bênção e pronto, deu certo. Deu certo a estratégia, mas tudo é uma questão de pensamento em tempo de crise. Outra coisa que é uma reprogramação. Nós precisamos ser reprogramados mentalmente para suportarmos esses dias tão difíceis que a gente está vivendo. Eu não lembro na minha história de vida de ter vivido tempos em que é assustador tudo que nós estamos ouvindo e vivendo. Quando a gente pensa que deu uma tranquilizada, vem uma má notícia global. E hoje a gente tem muito acesso a isso. É em tempo real. Não é que não acontecia, é que hoje está mais intenso e a gente tem mais informação. E a gente e esse excesso de informação, às vezes, traz como que você vai implodir, se você não tomar controle desse excesso de informação. Vamos ler o que a palavra fala sobre a mente. Aqui estão falando da fumaça, né? Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Isso é você reformatar o teu cérebro, e é possível isso, tá? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando aqui fala de não se amoldem ao padrão do mundo, qual é o padrão do mundo? Vamos lá. Hoje todo mundo é mente acelerado, irritado, impaciente, apressado, amargurado, estressado.
esse é o padrão do mundo. Você está querendo agir como eles? No tempo de Daniel também, estava todo mundo desse jeito, mas Daniel falou, eu não. Aí a gente lê o quê? Que Daniel teve calma, teve prudência, ele agiu diferente de todo mundo. E outro versículo para você, para você ter os pensamentos totalmente amoldados, está escrito em Deuteronômio 11, versículo 18. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarre como sinal nas mãos e prenda na testa. Ou seja, você ter a palavra de Deus gravada no teu coração, na tua mente, isso é que te traz estabilidade. É o que eu venho falando. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Em outra tradução diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, então seja isto que ocupe a sua mente. Eu gosto dessa versão que fala, seja isso que ocupe a sua mente. A sua mente pode estar ocupada com o lixo da preocupação, que você não consegue fazer nada. A preocupação não acrescenta, como Jesus disse, a ansiedade e a preocupação não acrescenta nem 1 centímetro à tua altura, pelo contrário, você vai ficar curvado e não acrescenta nenhum cabelo, pelo contrário, você perde o cabelo e isso é comprovado. Que excesso de preocupação, de ansiedade, de angústia, você pode ter até a alopecia, isso é comprovado, tá bom? Outra pessoa que teve, já vou chegar, hein? Chegar nos itens, como ter uma mente firme. Já tô mostrando, mas eu vou deixar ponto 1, 2, 3. É claro que eu tô pulando um monte de versículo, que eu separei um monte de versículo para falar de mente, mas qual foi a atitude de Paulo no meio da crise? Paulo, Atos capítulo 27, tá no meio de um temporal. Só Paulo? Não, toda a tripulação, um monte de prisioneiros, Lucas. Qual foi a atitude da maioria? Estou resumindo, depois você lê o texto. Qual foi a reação? Vamos falar de reação. Qual foi a reação de Lucas? Lucas, ele disse o seguinte, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Lucas diz, todos nós desistimos, desesperamos por nossas vidas. O que Lucas estava falando? Estamos desesperados, angustiados e temos uma certeza, vamos naufragar, vamos morrer. Lucas deve ter até pensado, o que é que eu estou fazendo aqui no meio do mar? Eu tinha que ser médico lá na terra e estou aqui no meio do mar, eu vou morrer junto com Paulo.